A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8: Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Com essa pergunta que eu quero fazer uma breve reflexão. Nós precisamos entender que Jesus ele quer encontrar fé na terra. Ele não quer encontrar dinheiro. Ele não está em busca de dons. Ele não está em busca de religiosidade ou de uma competição de ativismo dentro da igreja. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A questão é quem nele crê, não é quantos evangelismos você vai, a camisa que você veste ou o versículo que você posta no Facebook. Tudo isso são instrumentos de Deus para que pessoas sejam alcançadas. Mas o Senhor vai salvar aquele que Ele encontrar com fé. A palavra de Deus diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que em nós, nessa noite, há um desejo de ter uma convicção de que estamos salvos. Uma certeza de que se o Senhor vier aqui agora, nós seremos salvos. Primeira coisa que eu queria deixar para que você meditasse é: se você quer ser salvo, tenha fé em Jesus e guarde essa fé. Paulo diz: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É fundamental que você creia em Jesus Cristo para que você obtenha a salvação pela graça de Deus. Mas você precisa guardar essa fé. A segunda coisa que eu queria deixar para você: permaneça firme. Porque em toda essa luta espiritual existe um inimigo real. E a palavra de Deus diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E a Bíblia continua dizendo: resistam, permanecendo firme na fé. Permaneça firme. Outra coisa que eu quero deixar para que você pense: não volte atrás, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. Outra coisa que eu queria deixar para você: alimente a tua fé, e as tuas dúvidas vão morrer de fome. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Ouvi a definição de um pastor que dizia que fé é você dançar antes da música tocar. O Senhor, Ele conhece a tua fé. Jesus olhou a fé daqueles amigos que vinham carregando aquele paralítico, e o texto diz que, vendo a fé deles, Jesus disse. Nós vemos Jesus dizendo aos discípulos: homens de pequena fé. Para outros, grande é a tua fé. Ainda para outros, nunca vi fé como essa em Israel. E a palavra de Deus nos convida a refletirmos como está a nossa fé. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? O Senhor encontrará fé na terra. O Senhor encontrará fé em nossas vidas. Nós estamos com uma fé saudável. E Deus colocou no meu coração 3 coisas que mostram se estamos com a nossa fé saudável. A primeira delas: quem tem fé obedece ao Senhor. É curioso nós pensarmos que talvez o primeiro pecado do mundo não seja em si a desobediência, mas a incredulidade. Pois quando Eva escolheu desobedecer, na verdade ela escolheu acreditar em Satanás, que não morreria, no lugar de acreditar em Deus. A incredulidade, a palavra que Deus tinha ministrado a Adão, gerou a desobediência. Se a sua fé está saudável, você obedece ao Senhor. A palavra de Deus diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Em outro texto, em Hebreus, diz: por isso
que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveriam de entrar em seu descanso? Não foram aqueles desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Se você tem fé em Cristo Jesus, a tua fé saudável te gera obediência. Outra coisa que a tua fé saudável vai gerar no seu coração de maneira natural é amar a Deus e amar as coisas de Deus, amar as pessoas. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Se você tem uma fé saudável, o amor transborda da sua vida. Aqui a personagem que a Rita fez parecia a Marina Silva, né? Tempo de eleição. Ela se mostrava religiosa. Alguns deles apresentavam as credenciais daquilo que eles fizeram. Mas nós não somos salvos por obras, nós somos salvos mediante a fé pela graça de Deus. E é curioso nós pensarmos que o Senhor, Ele quer o amor acima de todas as coisas. E se você fizer algo para reconhecimento humano, você pode por fim não receber recompensa alguma. Você pode ter duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Se uma faz para o Senhor, haverá recompensa. Se a outra não faz por amor a Deus e por amor a vidas, ela não terá recompensa. O Senhor, Ele vê a intenção do nosso coração, e uma fé saudável se move por amor. Outra coisa, a fé saudável gera de forma natural frutos e obras. Em Tiago, no capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e mostrarei a minha fé pelas obras. Uma pergunta que falou no meu coração no teatro foi quando Jesus perguntou para a personagem que a Carolzinha fez: onde estão os teus vizinhos? Onde estão os teus amigos? Onde estão aqueles que deveriam ouvir de Jesus através da sua vida? Nós estamos num tempo de eleições, um tempo que pode dividir, e eu creio que vai dividir a história da nossa nação. Mas eu tenho visto irmãos colocando com tanto ímpeto coisas nas redes sociais para defender um candidato X ou Y. O que você tem feito por Jesus nas suas redes sociais? Se nós defendemos, às vezes, o nosso clube do coração, mais do que os princípios de Deus no nosso dia a dia, o que nós temos feito com o Evangelho que Cristo nos deu? O Senhor encontrará fé na terra? Nós estamos no culto, um culto de jovens, e Deus tem um grande desafio para mim e para você. A palavra de Deus diz: não despreza a tua juventude, mas torna-te exemplo, padrão para os fiéis da igreja. E aí ele começa a dizer: na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. O Senhor encontrará a fé na terra. E eu e você, como os jovens, somos desafiados a ser padrão de fé, não para os gentios, mas para os da casa do Senhor, para os da igreja. Eu sempre digo isso aos jovens. É como se alguém viesse aqui e perguntasse ao pastor Natalino, a tia Eliana: olha, eu preciso de uma referência de fé na igreja. Biblicamente falando, ela teria que pensar um jovem, porque esse é o desafio que Deus deixou para nós: ser exemplo, padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu acho que é noite para nós refletirmos e clamarmos ao Senhor, examinando a nós mesmos e permitindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza a esse autoexame. A palavra de Deus diz em Lucas, no versículo 17: aumenta a nossa fé, Senhor. Nós cremos num Jesus que perdoa, que transforma, que liberta, que cura, um Jesus que está vivo. A pergunta que fica é: você crê? A pergunta que fica é: a nossa fé está saudável? Flui amor das nossas vidas?
flui obediência, flui obras. Eu quero fazer nessa noite 3 orações. Queria chamar o Moisés para estar orando aqui comigo. Feche os teus olhos. Primeira oração que eu queria fazer é em cima de Lucas capítulo 12, versículo 8. Eu digo a vocês que quem me confessar, aqui é o próprio Jesus dizendo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A primeira oração que eu quero fazer, eu queria a igreja agora de olhos fechados, cabeças baixas, é acerca de salvação. Talvez você se identificou com um desses personagens e vendo o final deles, tirando o final da Juliana, que a Renatinha representou, todos eles supostamente ficariam se Jesus voltasse. E talvez você tenha dúvida no teu coração. Nós pensamos na volta de Jesus através da reflexão do teatro, mas a questão que fica é, e se Jesus voltar para mim essa noite? E se eu morrer de madrugada? E se algo acontecer? Se uma veia do nosso cérebro estourar, a gente está morto. Para onde nós iríamos? Você que quer ter certeza de salvação, repete uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que eu sou pecador e que eu dependo de Ti. Salva a minha vida. Eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou e está vivo. E eu tenho em Ti, através das Escrituras e do Espírito Santo de Deus que habita em mim, a convicção de que sou salvo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que repetiu essa oração, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Só você que repetiu essa oração. Glória a Deus. Se tem mais vidas, vai ficando de pé no seu lugar. Você que nessa noite se posicionou e declarou: não, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui, glória a Deus. Se tem mais vidas, vai saindo do teu lugar e vem aqui à frente. É noite de salvação. É noite de você sair daqui com a convicção de que o Senhor te salvou. Sai do teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Há mais vidas? Alguém mais queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Essa é a melhor escolha que vocês fazem, de entregar o teu caminho ao Senhor. Aquele que criou o céu, a terra, o universo, Ele habita em nós. E a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento. Eu creio que você está sentindo uma paz no seu coração. E Ele conhece suas limitações, Ele conhece o seu cotidiano, e Ele sabe o que você tem clamado. Ele sabe as interrogações que estão no seu coração. E hoje Ele começa a ter um relacionamento com vocês. E eu quero orar. Queria que vocês fechassem os olhos. E vocês já repetiram uma oração. E essa oração, a palavra de Deus diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Pai, elas tomaram a melhor decisão, que é entregar os caminhos delas a Ti, Pai. Escreve esses nomes no livro da vida, e que a paz que excede todo entendimento entre nesses corações agora. E nós, como família, como corpo de Cristo, nós recebemos eles, para estarmos juntos, caminhando e nos aproximando ainda mais de Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós somos uma família, a família de Cristo. Esse aqui é o corpo de Cristo. Vocês agora fazem parte. Junto com você tem um atalaia. Nós queremos anotar o nome de vocês, manter um contato, e que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?